Mas agora, você sabe que o Sérgio sistematizou exatamente o que eu creio? Eu nunca usei a palavra de adaptacionismo. Nem sei se existe. Vamos patentear aí, né? Acabamos de inventar. Mas eu, por exemplo, eu acredito em algo que é considerado uma heresia no mundo acadêmico. A microevolução. O que eu chamo de micro... Vou falar, mas eu sei que o pessoal no chat vai dar muito hater aí, tá falando besteira, dele, mas olha bem. O que eu duvido? O que eu duvido é da macroevolução, que o Pithecanthropus erectus virou o Homo sapiens, ou que o pássaro, o peixe virou pássaro, o réptil virou... Esse salto, eu sou incrédulo em relação a ele. Essa evolução, que chama de macroevolução. Isso basicamente porque tu acredita que o universo é jovem. Não. Esse é outro ponto que eu pedi do Big Bang para falar. Daqui a pouquinho. Vamos falar do Big Bang daqui a pouco. Eu até já não articulei com o Sérgio, mas lá embaixo a gente conversou sobre isso. Agora, a microevolução, eu acredito nela porque eu, Rodrigo, particularmente, também não é minha área, viu, Sérgio? Mas mesmo não sendo minha área, a gente lê sobre a coisa, a gente estuda. Pô, meu irmão, se eu fosse falar só do que é minha área, fudeu, né? Exatamente. Aquela macroevolução, eu nutro severas incredulidades em relação a ela. Você entendeu? Eu não vejo base. O elo perdido. E não sou só eu tenho uma gama de cara ateu, agnóstico, que fala o seguinte: Darwin não tá certo. O cara não é crente, nem nada. Então, com essa macroevolução, realmente, eu sou cético. Aquela linha evolutiva lá, desde o Homo ergaster até chegar o Homo sapiens sapiens, eu sou incrédulo àquilo. Agora, a microevolução, que o Sérgio chamou de adaptação, essa eu assino embaixo e reconheço firma. O que é a microevolução? Já que eu creio na criação, eu acredito que Deus criou, originalmente, um casal, eu não sou biólogo, lupus caninos, eu não sei o nome que dá. E desse casal antigo, primitivo, de lupus caninos, saiu a raposa, o cachorro, o chihuahua, o doberman, eu não sei quais são os do grupo caninos, todos os filos caninos. Do grupo Felix Leo, saiu todos os tipos, a chitara, o leão e tal. E por adaptação, eles foram modificando genotipo e fenotipo, e foram modificando. Por uma questão biológica que eu não sei explicar, uma espécie acabou não podendo mais procriar com a outra espécie, e aí foi tornando aquele filo mais independente ainda, e lá na base da linha genealógica, o mesmo ancestral do leão é o mesmo ancestral da chitara, é o mesmo ancestral do gatinho siamês que está lá na sua casa. Isso, para mim, é adaptação, a mudança genética. Como todos os nossos seres humanos somos iguais, somos da mesma raça, não existem raças. Esse negócio de raça negra, não existe. É raça humana, uma. Mas eu sou negro, o outro é mais negro do que eu, o outro é loiro, o outro é caucasiano, um é magro, o outro é gordo, um é baixo, o outro é alto, um tem cabelo, outro não tem. Mas somos todos seres humanos. Eu tenho cabelo, só para deixar claro. Não, só para ficar bem claro. Só para ficar bem claro. Eu sou a nova linha. Careca cabeludo. Não, e o pior é que se os evolucionistas estiverem certo, o Sérgio está mais evoluído, porque diz que a tendência da evolução é perder os pelos. Tá vendo só? Tamo certo. Então, mas entendeu? Eu sou cabeludo pra cacete, pô. Só desse esse preâmbulo aqui, que disso aí eu assino embaixo, porque tá lá, é empírico. Você vê os animais mutacionando. Darwin, quando ele pegou as pombinhas e fez a seleção artificial ali, isso ele comprovou. Isso para mim não tem dificuldade nenhuma. Só que no espantalho, parece que, eu acho assim, que Deus pegou a varinha mágica, pum. Criou tudo do jeito que tá. Tudo do jeito que tá. E não é isso que eu acredito. E não é isso que a Bíblia diz também. E assim, eu acho que entre quem acredita numa teoria e na outra... Tá, mas aí é o design inteligente, né? O design inteligente é esse de criou tudo do jeito que tá e foi, né? Não, criou tudo. Tem muita gente do design inteligente que acredita na mesma coisa que eu. Entendi. Aliás, o design inteligente ele é até mais amplo, porque o design inteligente não tem compromisso nenhum com a Bíblia. Ele é até mais amplo. Tem cara do design inteligente que diz exatamente o que eu estou falando. E o pau quebra também no design inteligente. Em que sentido? Foi um momento que eu até pensei que você ia falar do Big Bang agora, que pediu o Sérgio aí. Lá, como no mundo acadêmico, a gente estava conversando lá embaixo, eu e o Sérgio, dentro da área, esquece religião e ciência. Dentro da área do Sérgio ali de trabalhar com petróleo, fósseis, petróleo, tem um cara, ateuzão igual ele, que tem os mesmos degrees dele,
que vai falar, isso aqui é bobagem porque eu acredito nisso. Acredito não. Eu penso assim. Ou você vai falar, não, desculpa, eu penso isso. Tá certo? Então, como dentro da área tem opiniões diferentes, dentro do design também tem. Por exemplo, quando eu saí daqui, muita gente do design inteligente e do criacionismo mandou mensagem preocupado. Porque, como o Marcos Erbelin defende o universo jovem e a Terra jovem, e ele tem o meu respeito, você viu aquele dia aqui, eu até conversei com ele sobre isso, e eu fiquei calado, passou-se a impressão que, letra A, o Rodrigo também defende Terra jovem, universo jovem, e é contra o Big Bang. Sendo que o meu livro, eu falo do Big Bang. E os caras, eu sou design inteligente, acredito no Big Bang. E acredito no universo antigo. Vários deles. E a única coisa, eles não ficaram chateados com o Marcos, mas eles ficaram preocupados com a impressão que todo design inteligente trabalha com o universo jovem e Terra jovem. Essa é a linha do Marcos. Essa é a linha do Marcos e daqueles que concordam com ele. Mas há uma outra linha que não é do Marcos e é design inteligente do mesmo jeito. Fala assim, não, Deus criou o mundo, bonitinho, só que o universo já existia por X tempo e depois que nós chegamos aqui e tudo mais. E com relação ao Big Bang, que é o segundo ponto, tem alguns do design inteligente que acreditam no Big Bang e tem gente que não acredita. E quando eu li os argumentos ali, tem uns que criticam o Big Bang não por questões religiosas, por questões técnicas. No Big Bang não procede por causa disso. Aí o que defende, fala assim, não, o Big Bang procede por isso. Eu, como não sou da área, eu ainda trabalho com o modelo, que é a palavra que o Sérgio usou aí, que é a mais correta mesmo. Eu trabalho com o modelo do Big Bang, mas eu não estou apto a entrar num debate sobre o Big Bang. Mas eu trabalho assim, eu falo, o Big Bang para mim não contradiz a Bíblia, mas eu não saberia refutar, por exemplo, o Marcos Erbelin. Mas eu também, você entendeu? Eu dou minhas leituras, mas como não é minha área, Big Bang, eu trabalho com esse modelo. Começou, isso sempre foi uma grande questão, né, cara? Aliás, as questões lá básicas, né? Como que a gente surgiu, para onde que a gente vai, se a gente está sozinho, são questões básicas. Muito bem, então como que eu vou explicar como que o mundo começou? Ou o universo começou? A gente não tinha explicação nenhuma, cara. Até vinha o Einstein com as equações dele. O Einstein criou lá a relatividade geral, as equações e tal, que ficaram ali guardadas durante um bom tempo, porque ninguém conseguia resolver aquilo. É um negócio muito complicado. Poucas pessoas mexiam naquelas equações ali. Passaram alguns anos, um padre até, Jorge Lamatre, que ele chama, ele pegou e resolveu, se não me engano, o pessoal pode corrigir aí, acho que são 16 as equações de Einstein, equações de campo que a gente chama. Quando ele resolveu aquelas equações matematicamente, ele chegou num resultado que ele falou assim, caramba, com isso aqui, cara, eu posso brincar com o universo, colocar ele para frente e ele para trás, porque as equações regem aquilo ali. E foi ele que foi o cara, olha só, um padre, né? Um padre, Jorge Lamatre, em 1937, 31, naquele período ali. Um pouco antes da guerra. Ele falou assim, cara, o universo, então, de acordo com a relatividade, teve um momento em que ele teve o seu início. Durante muito tempo, o pessoal chamava aquilo lá de átomo primitivo e tal. Depois, com a quântica se desenvolvendo, o que a gente fala é que teve uma flutuação quântica ali no que existia. E teve a expansão, porque o Big Bang também o pessoal fala que é uma grande explosão, mas o jeito mais correto de falar é que é uma grande expansão e que está indo até hoje. Foi assim que o universo começou? Não sabemos, cara. O Big Bang é a única explicação que tem? Não é a única. Existem várias, entendeu? Dezenas de explicações. Existe a explicação que o universo nunca teve um início. Existe a explicação de que o universo ele é cíclico. Ele vai expandindo, depois ele volta, depois ele expande de novo. Tanto que essa do universo cíclico, um dos maiores, não é defensores, mas um dos caras que tem um gabarito em cima disso e que estuda, é até um pesquisador da Unicamp, é um brasileiro, entendeu? Muito interessante. Tem o lance da simulação. Tem uma linha grande que acredita que a gente vive numa simulação. Mas essa galera aí na academia não é tirado de comédia, não? Cara, não é tirado de comédia, porque... Por que o design inteligente é tirado de comédia, então? Cara, assim, eu não sei se ele é tirado de comédia. Não, é sério. Porque o problema é o seguinte, tem cara... muita gente que critica, eu lamento, desculpa ter te interrompido.
essa educação, que o Sérgio, não estou aqui jogando confete, mas essa educação que o Sérgio usa para discordar não é própria de todo mundo. Ah, não, mas isso aí Você tá entendendo? isso aí com certeza. E existe muita paulada. Dou um exemplo claro. Eu sei com as minhas, não, eu sei com as minhas próprias coisas, cara. Eu tomo paulada todo dia. Exatamente. Assim, mas na academia Sérgio existe uma certa... Na academia, eu tomo paulada na academia todo na dia. Academia. Por exemplo, se eu disser assim, eu não acredito no Big Bang. Tu é burro. Por qualquer razão? Não. Se eu falar isso, beleza, porque como ele falou, há outros modelos. Mas se eu falar, eu não creio no Big Bang, como o Marcos falou, e você é design inteligente, eu não sei como é que é o nome que daria, né? O criacionista, aí a galera vem assim, é um idiota, é um estúpido, esse cara não sabe nada de ciência, porque ele está negando o que a ciência falou. Aí, quer dizer, o Big Bang deixa de ser, para atacar um criacionista, um crente, um religioso, o Big Bang deixa de ser um modelo dentre outros para ser a única e exclusiva voz científica que só um imbecil discorda daquilo. E passa-se uma ideia, que para mim esse argumento do espantalho, que eu estou negando aquilo ou por má fé ou porque eu não entendi. Aí, peraí, mas tem outros modelos além desses. Então, desculpa ter interrompido, mas só esse ponto aqui. Quando você discorda de um dos modelos e você é religioso, é como se você discordasse de toda a religião, de toda a ciência.